A oração é um dos pilares da Quaresma. Mas será que sabemos rezar como Deus deseja? O Evangelho de hoje nos ensina que a verdadeira oração não está na quantidade de palavras, mas na sinceridade do coração e na confiança no Pai. Jesus nos dá a oração perfeita, aquela que resume tudo o que precisamos pedir a Deus. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. A primeira leitura nos mostra que a palavra de Deus tem poder. Assim como a chuva fecunda a terra, a palavra do Senhor sempre produz frutos. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. Oração não é apenas falar com Deus, mas também acolher sua palavra e deixá-la transformar nossa vida. Mas como podemos rezar de forma mais autêntica? Estamos dispostos a viver o que pedimos no Pai Nosso? Vamos refletir juntos sobre como tornar nossa oração mais eficaz e agradável a Deus. A liturgia de hoje nos ensina que a oração não deve ser apenas um costume ou um conjunto de palavras repetidas sem reflexão. Deus deseja uma oração sincera, que brote do coração e transforme a nossa vida. No Antigo Testamento, os profetas constantemente chamavam o povo à conversão. No trecho de Isaías de hoje, Deus nos dá uma imagem poderosa. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55:10-11. Isso significa que quando Deus fala, sua palavra tem força para transformar corações e realizar o que Ele deseja. Mas para que isso aconteça, precisamos acolhê-la com humildade e permitir que ela gere frutos em nós. O problema é que muitas vezes ouvimos a palavra, mas não a colocamos em prática. Será que temos deixado a mensagem de Deus transformar nosso modo de viver? No Evangelho, Jesus ensina os discípulos a rezar e faz uma forte advertência. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Mateus 6:7. Na época de Jesus, muitos acreditavam que quanto mais palavras e repetições fizessem, maior seria a chance de serem ouvidos. Mas Cristo ensina que Deus não precisa de discursos longos, pois já conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Então, Ele nos entrega o Pai Nosso, a oração perfeita. Cada frase dessa oração é um ensinamento profundo. Pai Nosso que estás nos céus. Nos lembra que Deus é um Pai amoroso, mas também soberano. Santificado seja o teu nome. Chamados a viver de forma que glorifique Deus. Venha o teu reino. Desejamos que Deus reine em nosso coração e no mundo. Seja feita a tua vontade. Aprendemos a confiar nos planos de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dependemos de Deus para tudo, inclusive para o sustento. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O perdão de Deus está ligado ao nosso perdão aos outros. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos da graça de Deus para vencer o pecado. Jesus reforça a importância do perdão. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mateus 6:14. Isso nos ensina que a oração verdadeira precisa estar unida à prática do amor e do perdão. Isaías nos mostra que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Salmo nos lembra que Deus escuta e liberta aqueles que clamam a Ele. Jesus nos ensina que a oração deve ser simples, sincera e transformadora. A pergunta que fica para nós é: minha oração tem sido apenas palavras ou tem gerado frutos na minha vida? Pergunta para reflexão: eu realmente confio em Deus quando rezo ou apenas repito palavras sem acreditar naquilo que peço? A oração é um dos pilares da vida cristã, mas será que temos rezado do jeito certo? Jesus nos ensina que rezar não é repetir palavras mecanicamente, mas estabelecer um relacionamento sincero com Deus. No Pai Nosso, Ele nos ensina uma oração que não é apenas para ser recitada, mas para ser vivida.
A oração que transforma o coração. Jesus critica aqueles que pensam que serão ouvidos apenas por multiplicarem palavras. Isso nos lembra que a oração não é um ritual vazio, mas um diálogo sincero com Deus. Deus não precisa de fórmulas complicadas, mas de um coração humilde e confiante. A oração eficaz nasce da fé e do desejo de fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus rezava constantemente, e sua oração sempre refletia confiança no Pai e desejo de cumprir sua missão. O poder da palavra de Deus na oração. Na primeira leitura, Isaías nos ensina que a palavra de Deus nunca volta vazia. Isso significa que tudo o que Deus promete se cumpre, mas é preciso que estejamos abertos a essa transformação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade. Isaías 55:11. Quando rezamos, não estamos apenas falando, mas nos abrindo para que Deus fale e haja em nós. Se nossa oração é sincera, ela muda a nossa vida. O Pai Nosso, uma oração que deve ser vivida. Cada pedido do Pai Nosso exige uma resposta concreta na nossa vida. Santificado seja o teu nome. Será que honramos o nome de Deus com nossas atitudes? Venha o teu reino. Estamos trabalhando para que o reino de Deus cresça em nós e no mundo? Seja feita a tua vontade. Realmente queremos fazer a vontade de Deus? Ou apenas que Ele faça o que pedimos? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Será que temos perdoado os outros como queremos ser perdoados? A oração verdadeira não é apenas falar com Deus, mas permitir que Ele nos transforme. O perdão como condição para a oração. Jesus nos dá uma condição clara. Se queremos ser perdoados, precisamos perdoar. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mateus 6,14. Isso significa que o perdão faz parte da nossa oração. Não adianta pedir algo a Deus se guardamos rancor no coração. O Papa Francisco nos lembra: o perdão nos faz semelhantes a Deus. Ele é misericordioso, e nós nos tornamos misericordiosos quando perdoamos. A oração verdadeira nos ensina a confiar, a perdoar e a viver segundo a vontade de Deus. Pergunta para reflexão. Minha oração tem sido um diálogo sincero com Deus ou apenas palavras vazias? Tenho vivido aquilo que rezo no Pai Nosso? A oração do Pai Nosso não é apenas para ser recitada, mas para ser vivida. Jesus nos ensina que rezar não é falar muito, mas falar com o coração e buscar a vontade do Pai. Como podemos aplicar esse ensinamento no nosso dia a dia? Rezar com o coração, não apenas com os lábios. Muitas vezes repetimos orações sem atenção ou sem real entrega a Deus. Para melhorar nossa vida de oração, podemos reservar um momento do dia para rezar com calma e devoção. Meditar sobre o que estamos dizendo ao rezar o Pai Nosso. Evitar distrações e realmente nos concentrar na presença de Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina: a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens conformes à sua vontade. Ou seja, a oração nos aproxima de Deus e nos ensina a confiar nele. Colocar em prática o que pedimos no Pai Nosso. Jesus nos ensina que nossa oração precisa refletir nossa vida. Algumas atitudes concretas incluem: santificado seja o teu nome. Testemunhar a fé no dia a dia. Seja feita a tua vontade. Aceitar os planos de Deus com confiança. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ajudar quem passa necessidade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Praticar o perdão no dia a dia. A oração verdadeira nos transforma e nos faz agir conforme a vontade de Deus. Exercitar o perdão como parte da nossa oração. Jesus nos ensina que se queremos ser perdoados, precisamos perdoar. Para viver essa realidade, examine seu coração. Há alguém que você precisa perdoar? Peça a Deus a graça de liberar o perdão, mesmo que ainda doa.
Se for possível, tente se reconciliar com a pessoa. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mateus 6,14. A oração sem perdão é incompleta. Precisamos deixar Deus curar nosso coração. Perseverar na oração mesmo nos dias difíceis. Nem sempre sentimos vontade de rezar, mas a oração não depende de emoções, e sim de fidelidade. Mesmo sem sentir nada, continue rezando. Confie que Deus ouve e responde no tempo certo. Lembre-se, a oração verdadeira dá frutos como a chuva na terra. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. Se perseverarmos, veremos os frutos da oração na nossa vida. Pergunta para reflexão: tenho rezado com fé e sinceridade ou apenas repetido palavras vazias? Minha oração me leva a mudar de vida? Vamos agora entrar em um momento de oração, pedindo a Deus um coração sincero e aberto para rezar como Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quero aprender a rezar com o coração. Quantas vezes pronunciei palavras vazias, sem refletir no que estava dizendo? Ensina-me a confiar mais em Ti, a buscar Tua vontade acima da minha e a viver aquilo que rezo. Que minha oração seja verdadeira e transforme meu coração. Amém. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Agora reflita. Tenho rezado com fé e atenção ou apenas repetido palavras mecanicamente? Minha oração tem me transformado e me levado a viver segundo a vontade de Deus? Tenho perdoado aqueles que me ofenderam, assim como peço o perdão de Deus? Fale com Deus sobre o que veio ao seu coração. Apresente a Ele suas dificuldades na oração e peça forças para crescer na intimidade com Ele. Oremos. Senhor, quero rezar com mais verdade. Que minha oração seja um encontro contigo, não apenas um hábito mecânico. Dá-me um coração humilde para confiar em Ti. Ensina-me a perdoar como desejo ser perdoado. E que cada palavra do Pai Nosso seja vivida no meu dia a dia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo para memorização e repetição ao longo do dia. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Mateus 6:8. Sempre que sentir dúvida ou ansiedade, repita esse versículo como um lembrete de que Deus já conhece suas necessidades e cuida de você. Hoje, ofereça sua oração por aqueles que não sabem ou não conseguem rezar. Que Deus toque seus corações e os ensine a confiar mais nele. A liturgia de hoje nos ensina que a oração verdadeira não está na quantidade de palavras, mas na confiança e sinceridade do coração. Deus não deseja rituais vazios, mas um relacionamento vivo e transformador. Em Isaías, aprendemos que a palavra de Deus sempre dá frutos. No Salmo, vemos que o Senhor escuta e liberta aqueles que clamam a Ele. No Evangelho, Jesus nos ensina a rezar com confiança e entrega. A oração do Pai Nosso não é apenas para ser recitada, mas vivida, no dia a dia. Resumo dos compromissos para hoje. Rezar o Pai Nosso com atenção, meditando em cada palavra. Colocar em prática o que pedimos na oração. Perseverar na oração, mesmo quando não sentir vontade. Memorizar e rezar ao longo do dia. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Mateus 6:8. Se Jesus me perguntasse hoje, você realmente acredita no que reza? Qual seria a minha resposta? A Quaresma é um tempo de conversão também na oração. Como posso rezar de forma mais sincera e transformadora a partir de hoje? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas o convite de Jesus continua. Rezar com o coração e viver aquilo que pedimos a Deus. O Pai Nosso não é apenas uma oração, mas um chamado a confiar.
perdoar e buscar a vontade do Pai em tudo. Agora eu quero saber de você. Como está a sua vida de oração? Você sente que realmente confia em Deus quando reza ou às vezes apenas repete palavras? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua partilha pode ajudar outras pessoas. As passagens bíblicas utilizadas como referência para a reflexão de hoje estão na descrição do vídeo. Para uma experiência mais rica, participe da Santa Missa todos os dias e aprofunde-se na liturgia. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa fortalecer sua oração. E para continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias estamos refletindo juntos e crescendo na fé nesta quaresma. Nos encontramos amanhã para mais um dia de meditação na palavra. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua vida de oração.